Bom, vamos lá. Olá para você que nos acompanha aqui no CIOL. Eu estou aqui com o nosso prefeito eleito, Geraldo Garcia, que vai assumir a Prefeitura de Salto pela quarta vez a partir do dia 1º de janeiro. Muito obrigado, Geraldo, por estar nos concedendo esse espaço para essa entrevista. Agradeço. E a gente vamos para, acho que é a primeira entrevista sua, né? Depois da eleição. Então, você que nos acompanha aí, fique por dentro que a gente vai ter muito assunto para tratar. Não sei nem se vai dar tempo de tratar tudo em uma entrevista, mas vamos lá. Começando, Geraldo, vamos falar da eleição. O senhor imaginava que essa eleição tivesse um resultado tão expressivo, que você foi eleito com uma margem considerável de votos, né? Olha, Caio, antes de mais nada, muito obrigado. É interessante hoje essa interligação que vocês estão fazendo com a notícia, com os portais. E, de fato, é o primeiro contato que a gente faz, inclusive com gravação. Eleições cada uma tem uma história, né, Caio? E esta é a 19ª, eu estava fazendo essa conta outro dia, 19ª eleição que eu participo na minha caminhada. Lógico, não é só para mim, eu já pedi voto para mim como vereador, como candidato a prefeito, mas quando eu peço voto para um deputado, quando eu peço voto para alguém sempre tem no meio do caminho, uma eleição para deputado. Então, essa é a 19ª eleição. E cada eleição tem uma história. O que eu posso dizer a você dessa história é que eu me entreguei de corpo e alma numa caminhada, agora as eleições são mais curtas, e fiz o meu melhor. A rua, ela é acolhedora, eu sempre tive um contato muito caloroso com a população, lógico, a diversidade, o adversário está presente, mas eu sentia que havia um acolhimento bom, né? Então eu posso dizer a você que eu tenho muita gratidão por essa confiança que é me depositada. Afinal de contas, a responsabilidade, este é o quarto mandato, né? Ele prefeito de 2005 a 2008, reeleito de 2009 a 2012. O prefeito Juvenil Cirelli assume de 13 a 16, eu volto de 2017 a 2020, fiquei 4 anos fora, trabalhei na FIEC nesse período, na Fundação lá, Educacional de Indaiatuba, e volto agora. Eleições se ganham, eleições se perdem, mas o que eu posso dizer, resumindo, foi muito acolhedora, eu senti esse acolhimento. Agora, o resultado é só no dia. O que eu tenho é que agradecer imensamente a minha equipe, foi uma equipe valorosa, a equipe de bastidores, a equipe de técnicos que trabalhavam nas documentações, no deixar em ordem, antes e depois, porque agora tem gente trabalhando também, a equipe de frente na rua, as meninas que enfrentam a bandeira, aquela coisa toda. E eu quero agradecer também os candidatos a vereador, foram 8 partidos do meu lado, e eles foram guerreiros também. A gente gostaria que o maior número de candidatos do nosso grupo estivessem lá. Mas o fato é que, então, eu tive um grupo que se entusiasmou muito, sempre associou muito meu nome ao nome de cada candidato. Então, respondendo friamente, só a urna, quando sabe o resultado, quando ela fala, né? Eu só tenho que agradecer imensamente, volto a insistir, que responsabilidade, né, que se avizinha, que afinal de contas as pessoas estão com pressa, com urgência. Nós estamos numa sociedade imediatista, né? Então eu vou fazer o meu melhor, Caio. E o que nós podemos esperar do Geraldo, agora no seu 4º mandato, com bastante experiência acumulada? E aliás, essa palavra foi o mote da minha campanha. Experiência e juventude, afinal, Fábio Jorge, jovem vereador, e estaremos juntos nessa jornada. E o que nós pregávamos é exatamente isso. Eu tenho duas coisas para oferecer, né? Que é a minha experiência, a minha caminhada, esses 3 mandatos, sem contar os meus 2 mandatos de vereador, de 97 a 2000, e depois de 2001 a 2004, foram 8 anos de vereança com a presidência da Câmara de 2001 a 2002. Aliás, eu sempre digo, a passagem pelo Legislativo é muito importante para o Executivo, porque a gente sentir o que o legislador passa, os seus anseios, é sempre muito positivo, né?
Então, o que eu posso oferecer? A minha experiência dessas jornadas toda, inclusive como secretário municipal aqui, de Cultura e Turismo, lá na época do seu Eugênio Couto, de 89, 92, a minha passagem pela Prefeitura de Itu, como secretário também do Piunte, Lázaro Piunte, de 93 a 96. A experiência das minhas passagens por Indaiatuba, então, é uma somatória que eu tenho para oferecer, essa experiência de vida pública e também uma paixão pela cidade. Eu sempre falo que eu gosto do que faço, gosto da cidade, não tenho preguiça e quero dar o meu melhor, não é? E com muita responsabilidade. Tenho consciência que o mandato é uma ilusão, é muito rápido. 4 anos, faça a conta aí, 365 vezes 4 dá 1.460 dias, se não me engano. É muito breve. Você tem, logo no começo, você tem 1 ano para se adaptar. Quando não há reeleição, quando não há o grupo que permanece, você tem que adaptar, você tem que... 1 ano e pouco vai para você pagar conta, resolver problema. Tomara que não tenha muita encrenca aí de dívidas, mas a gente tem que se adaptar. Então, 1 ano que vai. E o ano último, o último ano também é um ano político. Então, eu espero dar o meu melhor com essa experiência acumulada, com essa paixão que tenho pela cidade. E a outra coisa, eu espero que a gente possa abrir portas, e vou precisar muito dos contatos que tem lá em Brasília e também em São Paulo, porque só o município, só a nossa orçamento municipal, é muito difícil você, diante de tantos desafios, nós vamos precisar de mais recursos. Então, eu espero ter portas abertas em Brasília, portas abertas em São Paulo, e não só do meu grupo político, viu, Caio? Eu espero conversar com os vereadores, para que a gente possa ter os vereadores eleitos, cada um do seu partido, cada um do seu grupo, que a gente possa fazer um grande trabalho com os deputados federais de cada segmento, de cada vereador, seja estadual, seja federal. Da minha parte, logo, olha, foi a primeira ligação que eu recebi na noite do dia 6, 10 para 7 da noite, o deputado Maurício Neves, que é o presidente do meu partido, já me ligou para parabenizar. Eu nem tinha certeza e ele já tinha. Eles são antenados lá no partido, né? E eu já pedi essa ajuda para ele, para marcar ainda este ano alguns contatos. E também o deputado Rogério Nogueira, que é o meu parceiro de longa data. O Rogério me ligou, sempre prefeito Reinaldo Nogueira me ligou também, tudo entre 10 para 7, 7 horas da noite. Então, o que eu tenho para oferecer? Experiência, esses contatos e essa vontade que tenho. Eu já estou pensando em legado, né, com esta passagem 4 vezes. Então, eu tenho uma responsabilidade, tenho consciência da minha responsabilidade e vou fazer o meu melhor. A gente sabe que as eleições ainda estão frescas aí, todos esses trâmites que precisam ser feitos, mas o senhor já definiu o seu secretariado? É muito novo, muito recente, Caio. Eu estou cuidando exatamente dessa questão de documentação, de papelada. Estava há pouco com os meus advogados, pessoal, porque a eleição tem o antes e tem o depois. Nós temos que deixar tudo em ordem, as documentações papeladas, então não há nenhuma... Olhando para você, viu? Nada, não tenho absolutamente nenhuma escolha. Eu acho que essa é uma tarefa árdua que eu já tive em outros momentos, então eu sei o quanto que isto, a responsabilidade que isso representa. Então ainda não temos nenhum nome, nada ainda. Acho que a gente agora deve ir para a parte prática, né, Geraldo? O que a população quer saber sobre os problemas que a cidade enfrenta. O senhor falou que quando um grupo não consegue a sua reeleição, você tem esse primeiro ano de um pouco de dificuldade. Vamos falar sobre a água. Na prática, em 4 anos, é possível resolver o problema da falta d'água na cidade? Olha, eu vou tentar, quando eu falo que eu vou aproveitar esses 1.470 dias, eu já estou falando de dias, porque este é o grande clamor. Se esta campanha foi uma campanha feita no meio de uma estiagem, e o grito, não é grito da natureza, diante dessa fumaceira, diante desta... Nós estamos vivendo uma crise hídrica que não é só aqui, é ampla. Mas aqui, particularmente, é o que nós vivemos e nós temos que dar respostas muito rápidas.
eu tenho feito para mim esta pergunta também, porque nós temos 3 frentes muito importantes. A frente do Ribeirão Piraí, que enseja esta represa. Esta represa, Caio, uma das motivações, se você me pergunta, o que te motiva continuar mais um mandato? Uma dessas era o sonho de ver a represa do Ribeirão Piraí concretizada. Eu falei que fui 8 anos vereador. Naquele mandato de 97 a 2000, começa toda uma discussão que culmina na formação de uma entidade jurídica regional que se transformou no consórcio intermunicipal de prefeitos do Ribeirão Piraí. Inicialmente, era só um grupo que ia defender, uma entidade que ia defender o rio em termos de ambientais. Afinal de contas, nós tivemos um alerta, estou falando em algum momento de 1997, 98, um grande loteamento lá em Cabreúva, que ia impactar tremendamente no rio Piraí. E nós conseguimos acordar com aquele empreendimento imobiliário que acabou não se dando, mas acabamos acordando que era necessário ter uma entidade de proteção. Essa entidade culmina para um consórcio de prefeitos, enfim. Então, um dos meus sonhos, esta questão que começou lá em 1997, 1998, ter concretizado depois de 30 anos, efetivamente, desde as conversas iniciais até a água sendo represada. Então, eu tenho esse sonho, 30 anos depois, porque vai ser em 2007, 2027, 28. Então, eu tenho este sonho, um sonho de ver essa represa cheia d'água. E mais do que isso, não adianta só a represa ter, é necessário ter a adução disso até a estação de tratamento de água da nossa cidade. Então, respondendo objetivamente, nós não podemos perder um instante sequer nesta frente. Gostaria de pedir ao prefeito Laerte duas transições, uma já está em vista, que é a questão da transição municipal, mas ele é o presidente atual do consórcio do Ribeirão Piraí, e nós temos que nos assenhorar, nós temos que ter ideias de tudo aquilo que está sendo feito tecnicamente nesse momento no consórcio do Ribeirão Piraí, para que essa represa, de uma vez por todas, aconteça, né? Saia do papel. Do papel está saindo, tem até uma empresa já trabalhando. Mas eu quero entender, porque muitas informações chegam de algumas questões ambientais que estão postas ainda, relacionadas à IBAMA. Então nós temos que ter uma transição rápida para que, se a gente tiver que tomar uma providência com as autoridades federais e estaduais, no que se refere à represa, tomar o quanto antes. Em janeiro vai haver uma nova eleição para presidente do consórcio do Ribeirão Piraí. Então, nessa transição, nós já podemos ter uma conversa com o prefeito eleito de Cabreúva, afinal a água vem de Cabreúva. Se eu não me engano, é da Serra do Guaxinduva que o Piraí nasce. Percorre 90 quilômetros e desembocar aqui em Salto, no rio Jundiaí. Então, nós temos que conversar com o prefeito de Cabreúva, com o prefeito eleito de Indaiatuba, de Itu e nós, para que a gente possa, ainda esse ano, assenhorando dessas situações técnicas, fazer uma luta urgente. Afinal, o Piraí não é só importante para Salto. Essa represa de 10 bilhões de litros, ela vai ser fundamental para o abastecimento de todas as cidades. Cabreúva ainda não, porque eles têm muito manancial, até onde eu sei, enfim. Mas eles têm direito também da cota deles. Mas em Indaiatuba, Salto e Itu tem que trabalhar as partilhas, inclusive. É um grande trabalho pela frente. Isso no que se refere a Ribeirão Piraí. Nós temos o rio Jundiaí. O rio Jundiaí é um sonho meu. Eu deixei um projeto de captação de águas do Jundiaí. Um projeto não, um empréstimo que a Câmara Municipal aprovou no meu último mandato. E nós éramos para ter começado já. Eu quero entender, neste processo de transição também, o que está pegando aí. Não sei se já começaram, se tem algum detalhe técnico, porque o rio Jundiaí hoje passa a ser muito importante. Vamos captar, pelo que me lembro, na boca lá onde o rio Jundiaí recebe as águas do Piraí, faça a captação lá e
e vai fazer o tratamento lá na Irmaria, perto daquela escola municipal do Nair Maria, lá que está planejado. O Rio Jundiaí vai ser muito importante essa captação. Olha só, nesse momento, em Indaiatuba, eles não estavam mais captando a água do Piraí. Eles têm direito e não estavam captando, e mesmo eles têm lá a represa do Mirim também, que é uma grande represa lá de Indaiatuba, mas o Jundiaí foi fundamental. O seu Sala, que é o técnico, lá o superintendente do SAI, me revelou isso durante a campanha. Eu estava agoniado, a gente andava para a rua, essa questão da água era gritante. Então eu queria entender o que estava acontecendo, inclusive em Indaiatuba. E ele falou, Geraldo, aqui está sendo fundamental o Rio Jundiaí. Se não tivesse o Rio Jundiaí, essa captação que Indaiatuba já faz do Rio Jundiaí, a coisa estava gravíssima por lá. E eles vão fazer a captação em 2 pontos. Uma já está fazendo, aliás, quando a gente conseguiu os empréstimos, eu levei os nobres vereadores aqui de Salto para conhecer o que eles iam aprovar, o que empréstimo eles iam fazer, para que eles iam fazer, o que nós imaginávamos fazer. E tínhamos um modelo lá. E eles fazem, além daquele canto que nós levamos, já em outro ponto também. Então, Piraí, para ontem, discutir essa represa da barragem, o Rio Jundiaí, ver o que está acontecendo, por que não começamos o tratamento. E o Buru também, temos lá no Jabura a estação de tratamento de água, que também tem que ser repensado. Eu coloquei isso no meu programa de governo, que nós temos que pensar com muito carinho na ampliação, na melhoria e também na reservação do Buru. Hoje nós dependemos muito de Indaiatuba, que tem lá, eles sempre liberam água aqui para a gente, porque eles têm lá os mananciais, os parques deles, lá tem a reservação da água do Rio Jundiaí, do Rio Buru, mas nós temos que ter a nossa aqui. Então são essas 3 frentes. Aí vem a pergunta, dá para fazer? Eu gostaria de, como legado, deixar isto realmente pronto, seria o grande sonho do meu mandato. E eu quero muito, e aí é o 4º ponto, saber do período da transição, os objetivos que o prefeito Laerte e a administração atual tinha com relação aos reservatórios. Afinal, a Câmara não faltou ao prefeito. A Câmara Municipal de Vereadores foi muito firme nesta legislatura para atender os pedidos todos do prefeito. Foi um grande empréstimo para reservações de água. Então eu quero me assenhorar também, ver como é que estão as licitações, para que a gente também dê continuidade para estes projetos que o SAI fez. Então, eu espero que a gente possa ter, ao longo dos 4 anos, nestas partes todas, nestas etapas todas, um grande desempenho. O trabalho que a autarquia SAI, os técnicos do SAI terão, não é brincadeira, e nós vamos ter que dar toda a força e toda a energia. E, politicamente, eu volto a insistir, o apoio para que a gente possa ter, apoio para os deputados federais e estaduais, para que a gente tenha recursos. Afinal de contas, eu estou imaginando que vamos ter que ter muito dinheiro para fazer tudo isso a mais do que já tem. Mas, enfim, vamos, no processo de transição ainda esse ano, começar para dar a resposta que a população precisa e quer o quanto antes. Estava vindo para cá, mas senhora, não vai faltar água ano que vem, né? Essa é a cobrança que vai acontecer em cima de mim, e eu tenho consciência. Geraldo, sobre o Rio Jundiaí, é possível tratar aquela água? Porque os relatórios recentes mostram que a qualidade dela não é tão boa. É possível um tratamento para que ela chegue na torneira com qualidade? Desde 2014 é possível. Desde 2014... tem um órgão, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que muitos técnicos, eu não vou lembrar o mês, mas houve uma deliberação de aprovação que os municípios que fazem, onde o Rio Jundiaí passa, é possível essa captação, esse tratamento. A partir dessa deliberação é que Indaiatuba começou. Eles foram muito rápidos. Indaiatuba, eles têm todo um planejamento, né, muito forte, né? E eu sei que, sim, é possível, Caio. A gente vê aquela água, né, principalmente aqui perto da Barra, no final, quando ele desemboca, eu falo, mas será que dá para tratar? E dá. Principalmente no nosso caso, nós vamos pegar a água, praticamente quando o rio Piraí encosta lá, quando ele
a foz dele no Rio Jundiaí. Então, essa mistura toda, o Rio Jundiaí tá uma qualidade boa, né? Ele é o Rio Jundiaí, certo? Com problemas. O que é o detalhe? O tratamento é mais caro. O tratamento exige algumas técnicas aí, detalhes, isso pode um dia fazer uma entrevista com alguém do ramo. Vai ter microfibras, talvez o tratamento químico maior, mas aquela água lá chega na torneira com toda a potabilidade do Buru e do Piraí de hoje. O que não dá o Rio Tietê. Tietê não tem essa condição ainda, mas o Rio Jundiaí, então, desde 2014, tem essa condição. E eu volto a insistir, se não tivesse essa água, o seu Sala, que é o superintendente lá do SAIDI da Datuba teria problemas sérios. Então, nós temos essa bênção, essa graça de que o Rio Jundiaí pode ser, sim, uma salvação da lavoura, mesmo sendo mais caro o tratamento. Aliás, caro é não ter água, né? Geraldo, em relação à saúde, no seu plano de governo você fala em implementar um novo modelo de gestão na saúde básica. O que seria esse novo modelo de gestão? Eu tenho a minha ideia, cara, eu ia conversar sério com o pessoal do IGATS, que é o gestor atual do contrato. Me parece que eles têm até o ano que vem o contrato conosco. E eu gostaria muito de entender este contrato, o que pode ser melhorado, né? Porque, afinal de contas, muita gente tem migrado do plano de particular para o SUS, e nós temos um único hospital aqui, né? Eu fiz isso em 2005. A primeira organização social, então, IGATS é uma organização social que é ligada ao hospital, né? A primeira organização social surge na época do prefeito Pio Zidilelli, que era o SPD, Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E nós, quando eu cheguei da prefeitura em 2005, aconteceu a mesma coisa. Eu tinha muita reclamação do atendimento, morosidade. Na época, eu lembro muito bem, o pagamento era muito caro, enfim, com relação à folha de pagamento. E foi muito produtiva a conversa que eu tive com eles, melhorando, só que eles tomaram a decisão na metade do ano de 2005 de ir embora, e aí começou a jornada do Banco de Óleos de Sorocaba. Naquela época não tinha concorrência, era mais simples a escolha do modelo das organizações sociais. Era só se entender com a Diretoria Regional de Saúde. Lembro do Dr. Nelson Andreasa, que era o dirigente de saúde. Nós fomos até lá e optamos pelo BOSS, que começou a primeira experiência com a organização social deles. Eles têm um trabalho magnífico lá com óleos em Sorocaba. Eles fizeram um trabalho também muito bonito aqui. Até 2008, aí eles foram embora, eu fui para a reeleição, veio os padres camilianos aqui, São Camilo. Então, mas foram tentativas de aprimorar o contrato. Por isso que eu quero entender, na nossa época nós tivemos uma grande licitação de uma empresa que acabou não ficando, assumiu esta que está. Então eu quero entender, primeiro passo, como é que está esse contrato, também entender como é que está a nossa parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos um AME aqui de pequenas cirurgias. Dá para melhorar? É possível aperfeiçoar, porque nós tivemos um ganho muito grande de ter esse AME aqui em Salto, lá atrás, como colaboração. É um recurso que vem do Estado e a gente tem o benefício. Sem prejuízo dos 48 municípios que nós atendemos, Salto se beneficia disso. Eu queria entender também como é que está este contrato. Então, o contrato com o IGATS, o contrato com o AME e a rede básica de saúde. Caio, nós temos valorosos funcionários públicos que trabalham nas unidades de saúde nossas, são 7, né? E antes eram aqueles postinhos, né, que a gente fez esses prédios mais amplos. A Salto tem um prédio de atendimento muito digno, inclusive com uma sala. Eu reputo, inclusive, eu sempre falo que a parte mais importante é a sala de treinamento, que fica bem na entrada das clínicas. O que é possível fazer para melhorar esse atendimento? E o compromisso do nosso plano de governo é uma destas clínicas. Nós precisamos agora aprofundar, talvez aquela das Nações Unidas, para estender o horário de atendimento. Por que aquela das Nações Unidas nós estamos cogitando? Talvez para atender até 10 horas da noite,
a região do Santa Cruz, que com a Avenida Walter Nardelli faz toda uma interligação daquela região do Santa Cruz, de todos aqueles bairros que não são poucos lá de cima, com toda a região do Jardim das Nações, desafogando um pouco esse atendimento do nosso pronto-socorro. Este atendimento poderia ser feito até às 22 horas, então este é um compromisso que nós assumimos. Eu ouvi falar muito dessa história de UPA. É lógico que eu gostaria de ter uma UPA aqui em Salto. O que é uma UPA? É praticamente um novo hospital, um novo atendimento. O problema é que eu estive em Brasília há 3 meses, quando eu comecei a ter os primeiros encaminhamentos da minha pré-campanha, uma das minhas visitas foi no Ministério da Saúde, entre outros ministérios. E a UPA tem um custo, não só de construção, até o governo federal faz a construção. O problema é o custeio dessa UPA. Eu gostaria demais, vou tentar ver se é possível, mas como nós temos que ter juízo nos compromissos que a gente assume, eu não coloquei no meu programa, vou ter uma UPA. Não, temos que fazer com que uma das clínicas, uma dessas unidades básicas de saúde funcione até um pouquinho mais e ter essa experiência nova, porque também é uma realidade, viu? As nossas unidades básicas de saúde, o grande movimento é só de manhã. De tarde não tem esse costume. Então nós vamos ter que fazer todo um trabalho nessa UPA específica de um funcionamento que ela vai ter esse condão de desafogar o hospital. Então quando a gente fala desse novo modelo, é buscar principalmente o envolvimento, por isso que eu elogiei os profissionais de saúde. Nós vamos ter que ter muito envolvimento dos médicos, das enfermeiras, a população precisa desse apoio, desse atendimento. Eu gostaria muito também de ter no hospital uma entrada independente para crianças, sabe? Ou pediatria, pela Rua Portugal, vamos ver se a gente encaminha. Então, hospital, e o contrato do AME e as clínicas, as unidades básicas de saúde, fazendo todo um modelo novo de gestão, telemedicina, tecnologia. Vamos tentar ver se a gente adiciona esses novos componentes tecnológicos também para colaborar e ajudar nos atendimentos. Talvez uma consulta. Olha aí, estamos falando com o celular. Você pode estar conversando com um médico e ele está ouvindo a sua angústia, a sua dor e talvez até usando a tecnologia responder ao seu anseio, fazer uma consulta, né? Então, é a tecnologia ajudando a gente nesses desafios. Mas água e saúde foi o recado que eu recebi, viu, Caio? Em relação à educação, Geraldo, seu plano também fala de aumentar a oferta de escolas em tempo integral. É viável, considerando as unidades que a gente tem, já que o espaço hoje físico é pequeno? Essa ideia dá para sair do papel ou vai precisar de mais construção de escolas? Como que você vê essa questão? Por isso que eu não coloquei uma meta assim, vou ampliar X escolas. Eu gostaria muito, nós tivemos essa experiência e ela é muito benéfica de ter a escola em tempo integral funcionando. Eu gostaria muito de conversar com os profissionais de educação, que está aí uma secretaria que é a menina dos olhos, nós temos que cuidar com muito carinho. E a construção do prédio enseja toda uma licitação, haja vista a creche do Laguna. Até hoje, olha, meu Deus do céu, quantas idas e vindas assim, no meu mandato de 17 a 20 para viabilizar essa creche. Quantas idas e vindas, uma escola, na verdade hoje é uma escola, né? A creche, a gente fala creche, mas ela pertence já ao ciclo escolar. Então, a construção de uma unidade escolar, dentro dessa questão de licitações, dessas disputas, das empresas que disputam e depois não conseguem levar a cabo, isso é um problema que independe do administrador e acontece. Então, nós temos que fazer um rearranjo com os prédios já existentes. Quero verificar qual o saldo de creche, de crianças que precisam entrar na creche para o ano que vem. Também, nesse processo de transição que eu vou pedir, que eu gostaria de ter, eu quero ter essa informação, porque essas ADIs são gigantes, né? Que cuidam, que fazem. Então, eu preciso saber como é que nós temos espaço físico para atender. Nós vamos ter que
alugar, fazer um novo modelo de parceria, que aliás eu tentei no passado, ver se a gente conseguia. A Indaiatuba, eu cito o exemplo da Indaiatuba porque lá eu tenho muito contato, mas tem muitas organizações sociais, assim como nós fazemos com o hospital. Lá em Indaiatuba tem organizações sociais, entidades, Sociedade São Vicente de Paulo cuida de algumas creches lá em Indaiatuba, entende? E ela ajuda o poder público nesta empreitada, né? Então é retomar essas discussões de como fazer um bom atendimento com entidades, com organizações sociais. E eu quero ver se volto a insistir ainda nesse período de transição, ver como é que está material escolar, para que já no primeiro ano não falte este material escolar para as crianças. Se nós quisermos que uma cidade que vá para frente, nós precisamos para ontem ter uma educação muito séria, né? E uma experiência que eu tive na FIEC foi o que é a FIEC, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Essa escola muito tradicional, vai fazer 40 anos agora em 2025, ano que vem. E a FIEC tem cursos técnicos, 21 cursos técnicos, que fez parceria com o Estado, diante da competência que eles trabalham. O Estado aceitou a FIEC como uma parceira para, nas escolas estaduais, ter os cursos técnicos, alguns dos cursos técnicos. 31 cidades são atendidas pela FIEC, né, no entorno nosso, na região de Sorocaba, Campinas, e Salto é uma delas. A Escola Leonor Fernandes e a Escola Rigolin, lá o CAI, que tem esse trabalho. Eu gostaria muito, CAI, de ampliar, mas aí eu já estou falando do ensino médio, tá? A prefeitura não entra no ensino médio. Mas eu gostaria muito de que essa parceria que a FIEC realizou nessas duas escolas ampliasse. E aí eu também tenho que ter uma troca de ideias com o dirigente de ensino, porque esta é uma adesão da escola estadual. Depende do diretor da escola estadual que queira colocar dentro da grade do segundo grau também o ensino profissionalizante. No que se refere a essas duas escolas, é a área de administração, sabe? Planejamento, tem RH, né? Mas tem uma das cidades que é o curso de enfermagem, se não me engano, é Itatiba. E eu, puxa vida, eu sonho tanto, sabe? Será que a gente não convence o Estado, numa das escolas estaduais, ter um ensino técnico de enfermagem? Então, municipal e estadual. Municipal é cuidar das nossas crianças da creche, verificar o espaço físico, material escolar, eu quero entender, e quero também ver como é que está o material pedagógico. Essa questão que foi adotada pela atual gestão do material do SESI, eu quero entender um pouquinho também isto. E esse lado da escola estadual, porque eu acho que nós temos que também cuidar do ensino, ver o que a prefeitura pode colaborar, dando inclusive acolhimento. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Os meninos e meninas que estão fazendo, vão precisar fazer estágio no Leonor do CAI, que trabalhar na prefeitura. É como se fosse a guardinha, é a Associação do Homem do Amanhã. Eles têm um ensino técnico de sábado e vão trabalhar na cidade inteira. Esta parceria do Estado com a FIEC seja a mesma coisa. Então, eu acho que é uma preparação muito forte da nossa juventude. Afinal de contas, nós precisamos preparar essa moçada, né, para o mercado de trabalho que está aí pedindo, graças a Deus aquecido, mas pedindo gente competente, gente com formação, né? Em relação ao trânsito, Geraldo, no seu plano de governo, você projeta bastante melhorias ali no trecho da nova prefeitura, né, Tranquilo Giannini, até mesmo nas alças de acesso, a ligação para Indaiatuba. O senhor acha que aquela região é o centro de desenvolvimento da cidade a partir de agora? Quando a gente levou a prefeitura lá para a Badia, muita gente não entendeu, não compreendeu. Ah, mas tão longe, a prefeitura é tão longe. Por quê, né? O prefeito tem que estar próximo do povo. Dentro dos meus sonhos, das minhas ideias, é atendimento do prefeito para o cidadão, a cidade. Vamos marcar uma vez a cada tempo, né? Mesmo porque todos os serviços municipais estão na cidade. O Atende Fácil, CRAS, CRES, são poucas as coisas, as ações que são feitas na própria prefeitura. A maioria dos trabalhos estão divididos na própria cidade e o próprio gabinete do prefeito se desloca quando do atendimento. O prefeito não para na prefeitura. Mas uma das ideias de levar lá, já que a Faculdade Santana tinha saído e nós tínhamos aquele prédio
que ansiava, tinha um anseio de uma vez por todas de ter um encaminhamento. Quando ele levou o prédio lá da prefeitura, era para isso. Todo aquele entorno se desenvolver. Distritos industriais, que é bem o padrão daquela região lá, né, pelo plano diretor. Como Indaiatuba, hoje quem vê a prefeitura de Indaiatuba lá no Jardim Regina, onde ele está, imagina que ela também ficava no centro da cidade, bem no miolo de Indaiatuba, e depois quando foi para lá, deu o que deu, né, aquele desenvolvimento todo. Eu sonho sim, e sonho inclusive que esse distrito industrial que nós vamos dar todo o apoio, tem até nome, Distrito Industrial Santos Dumont, todo aquele entorno possa se desenvolver. E aí vem a questão do trânsito que você fala, né? A avenida era uma coisa que era para estar pronta também, era para estar pronta porque as parcerias estavam bem encaminhadas, e um acesso para a região noroeste da cidade, lá para o Taquaral. Se não me engano, era Taquaral, Eucalipto, saiu uma avenida que ia lá por lá, e tudo com parcerias. O trânsito é um desafio bárbaro, nós temos 93 mil veículos em Salto, até onde eu tenho essa informação. Olha o que é isso, 93, nós temos momentos de congestionamento bravo na nossa cidade. Nós temos que ter engenharia de trânsito atuando para que a gente possa estar fazendo essas alças de acesso. Eu fiquei explicando muito da prefeitura para falar da avenida, né? Mas essas avenidas novas, fico imaginando Salto sem essas avenidas duplicadas, como é que nós estaríamos hoje? Como é que fica a Avenida Butudê, que liga a rodovia Convenção Salto-Itu até o Madre Paulina? O movimento das pessoas, as pessoas começaram a usar aquilo como um canal pela Ponte dos Pescadores, aí no Rio Tietê, pelo Três Marias, para fazer o acesso lá na rodovia do Açúcar. Então nós temos que criar fluxo para o trânsito, com novas avenidas, e um dos sonhos meus, eu quero ver uma conversa muito séria com o pessoal de Indaiatuba, Caio, de uma ligação viária entre Salto e Indaiatuba, na região da Vila Martins, tem um duto da gás natural que vai até a região de Indaiatuba, sabe? E não pode fazer nada lá quando tem essa coisa. Quem sabe a gente faz um acesso, é isso que também coloquei no meu plano de governo, estudar um acesso novo para Indaiatuba, que vai ensejar também o desenvolvimento e o crescimento da cidade naquela região lá no noroeste. E eu vou ter uma discussão muito séria. Eu ainda não conversei com o prefeito Custódio e com o Reinaldo, o Rogério, porque nós vamos precisar pensar com eles essa alternativa, o que é de um lado, o que é do outro, mas é um sonho que eu tenho. Então essa questão de obras viárias, nós temos que ter muita tecnologia para ajudar no escoamento dos veículos, tecnologia e todo um trabalho com os guardas municipais do trânsito, né? E sem multa, porque muita gente, é a indústria da multa, não queremos multa. Pelo contrário, nós temos que ter uma educação no trânsito muito aprimorada. E esses profissionais do trânsito, são os guardas municipais locados do trânsito, eles são mais orientadores do que qualquer coisa, não é? Eles têm um papel muito importante. Tentar dar toda a força, toda a estrutura para eles, a tecnologia, e a prefeitura está atenta a todo esse trabalho viário de escoamento do trânsito para facilitar. Porque eu volto a insistir, nossa cidade, se não tivesse essas avenidas, hoje nós estaríamos vivendo um caos muito grande. E para a gente encerrar, Geraldo, no começo da entrevista você falou em deixar um legado. A gente pode dizer que essa foi a última eleição do Geraldo, ou ainda é cedo para pensar nisso? Eu acho assim, cada eleição eu fiz muitas reflexões, Caio, para eu estar nessa empreitada. Muitas reflexões com a minha família, inicialmente, principalmente trocando ideia com a patroa, com a Marisa, conversando com o meu grupo político, evidentemente, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu só sinto assim, eu tenho 62 anos, nasci no dia 7 de janeiro de 62. E eu tive esse privilégio, Caio, a generosidade do povo me coloca nesta nova empreitada. E eu tenho um sonho dentro de mim de formar novas lideranças. O Fábio, meu jovem vice-prefeito, que foi escolhido dentro de todo um trabalho, vai me ajudar muito. Eu tenho vários vereadores também, olha, de primeiro mandato, ou que não são tão jovens assim, de segundo mandato, mas que também
É como se uma fase de transição se abrisse. Minha vocação inicial é professor. Eu tenho uma paixão muito grande, já dei aula no 2º grau, na época do colégio, o Dr. Barro Júnior, eu fico o SEMOS, vizinho do Correio, década de 80. E depois dei aula de turismo muito tempo, coordenador do curso de turismo na faculdade, 9 anos. E, então, a minha vocação, eu gostaria, para quem tiver paciência de aprender, para que eu possa já passar esse legado de aprendizado. A humildade de aprender, tem que ter humildade de aprender e tem que ter paciência de ensinar, é o que eu espero. E nesse ponto eu quero agradecer de novo, viu, Caio? E eu estou pedindo um período de transição para o prefeito Laerte, vamos encaminhar isso com a Câmara, existe toda uma legislação. Eu espero que a gente possa fazer uma transição muito madura, muito tranquila. É corrida de revezamento, ninguém quer perder, mas eu gostaria de tentar fazer todo este trabalho, né, para que a gente possa estar se inteirando dos projetos que começaram e o que a gente pode dar continuidade. E agradecer, então, imensamente a comunidade saltense por essa oportunidade que eu estou tendo e por vocês, né, desse portal que estão me dando essa oportunidade. Talvez é o momento mais tranquilo, que agora acabou aquela paixão da campanha, aquelas entrevistas. Não, agora não. Agora nós estamos tendo uma conversa equilibrada, eu estou aberto a tantas vezes vocês quiserem, por favor me chamem, porque esta comunicação nova mudou tudo da comunicação, Caio. Antes eu fazia uma coletiva uma vez por semana, você participava, inclusive, quando primeira-feira era impresso ainda, quando o jornal Taperá era só impresso, agora o Taperá tem impresso também e tal, mas a gente tinha a coletiva dos órgãos de imprensa, as revistas da época, e era uma vez por semana, e a gente... Hoje temos uma nova forma de comunicação, temos que nos adaptar. Aliás, foi uma nova forma de fazer campanha política também. Eu tive que me adaptar, né? Eu não consigo fazer campanha sem um folheto, sem andar, sem esse olho no olho. Hoje é fundamental isso, mas hoje, se você não tiver a internet, Instagram, Face, eu aprendi um monte de coisa sobre feed, como é que é? Enfim, essas coisas aí que a gente aprendeu a se comunicar, que é uma coisa tão normal, e eu me dei bem, eu gostei de fazer esse tipo de coisa, mas hoje é interessante isso. Nós temos que ter essa troca, mas sempre pensando no lado da tecnologia, que nós vamos ter que fazer um bom encaminhamento neste mandato, que eu espero, peço sabedoria para o Papai do Céu para fazer o meu melhor mandato. É isso, Geraldo. Agradecemos sua participação, que você também possa contar com a gente quantas vezes for necessário. E você que está nos assistindo pode ter certeza que nos próximos 4 anos ainda vai ver muitas vezes o Geraldo concedendo entrevistas para nós. Para você que nos acompanhou, aquele abraço e até mais.